Boa tarde. Eita, falei muito alto. Eu tenho que ficar longe desse negócio. Tudo bem com vocês? Então, primeiro de tudo, obrigado por aceitar o convite dos meus consultores aí para vir conhecer na verdade, bater um papo sobre o mercado imobiliário. Vai chegar mais algumas pessoas, mas eu vou respeitar o tempo de vocês, já vou começar esse bate-papo. E depois eu vou ter o compartilhamento de uma experiência de duas pessoas maravilhosas, que é o Silas e a Andréia, vai compartilhar um pouquinho do dia a dia deles com a gente. E espero que, de alguma forma, a gente possa ter alguns insights aí para usar no negócio de vocês e que ajude vocês lá como empresários, como donos de imobiliária, a melhorar um pouco da empresa de vocês, tá bom? Alguém já conhecia essa estrutura, além do Fábio? Não? Então, antes de conhecer a estrutura, vamos se apresentar, né? Vamos falar um pouquinho quem é quem aqui, para a gente se conhecer e para a gente trocar, começar esse bate-papo, essa interação. Então, vou falar um pouquinho de mim. Eu sou o Edinaldo, sou diretor de expansão da Remax. Tenho 11 anos de Remax. Desses 11 anos, eu já ajudei aí quase 500 empresários a vir fazer parte do projeto Remax, como franqueados, como empresários, quase 7.500 corretores, a qual tem uns 50 lá na sua agência, né? E espero que, de alguma forma, um pouco da experiência que eu tenho no mundo imobiliário ajude, a gente se ajude, se contribua aí dentro desse mercado, que é um mercado que está crescendo, que está expandindo, está aquecido, né? Então, vocês que estão na linha de frente sabem como está hoje o dia a dia e a gente precisa melhorar cada vez mais e buscar novos horizontes, tá bom? Então, para a gente começar aqui essas apresentações, vou começar por aqui. Se apresenta, Fábio. Fala quem é você, por favor. Meu nome é Fábio, tenho a imobiliária Mix. O nome do bairro é Jardim Caboré, mas é conhecido como Portal do Morumbi. É uma região do Morumbi. Estamos lá na imobiliária desde 2000, estou no ramo imobiliário desde 2008. Mas com a imobiliária lá nesse local desde 2013, após ter vindo de uma imobiliária lá da região do Campo Limpo, da Zona Sul de São Paulo, um lugar mais simples lá em São Paulo. Quanto tempo no mercado, Fábio? Desde 2008, então está dando uns 11 anos, 2008, 13 anos no mercado. Fábio, você pode contar para mim, eu sei a história, você pode contar para mim como que você entrou no mercado imobiliário, por que você entrou no mercado imobiliário? A história é um pouco longa, mas Você pode resumir. vou tentar resumir da melhor forma. Eu tinha uma empresa onde trabalhávamos lá de umas 50 pessoas e eu era dono de confecção. Eu sempre trabalhei em empresas de fábrica e lá em 2002 eu tive essa empresa e fomos até 2008. E eu quebrei essa empresa em 2008. A gente em 2012 vendia camisetas a 12 reais, por exemplo, no atacado, e em 2002 e 2008 a gente vendeu nos mesmos 12 reais, e aí eu não consegui, a gente quebrou essa empresa. Fiquei meio perdido, sempre quis fazer direito, fazia direito e trabalhava fazia um programa de governo onde pagava minha faculdade. Trabalhava sábado e domingo nas escolas, um programa chamado Escola da Família. E aí um amigo lá da faculdade me chamou para trabalhar na imobiliária dele lá no Porto Limpo. Fui trabalhar na SEMA imobiliária, tive bastante dificuldades iniciais. Mas aí depois de um certo tempo a gente comecei a vender muito lá na região, é uma região simples, mas teve vezes que só eu vendia teve meses que eu vendia 5 imóveis por mês, e vendia bastante mesmo naquele tempo. E aí depois eu saí dessa imobiliária, fui trabalhar numa outra imobiliária também lá na região, tive a oportunidade de vender um terreno no valor legal, e aí eu vim adquirir lá no portal essa imobiliária com sócio. E por alguns motivos a gente desfez da sociedade, ele ficou lá no Campo Limpo e eu fiquei lá no portal sozinho desde 2014, mais ou menos. Em resumo é isso. Essa história, se você tem uma história muito bacana, depois a gente pode até abrir um pouquinho mais. Obrigado por ter vindo, viu? Obrigado pela oportunidade. E você, meu amigo, me conta aí, quem é você, de onde você veio, por quem foi que te convidou? Esse cidadão aqui? Rafael. O Rafael. Meu nome é Francisco Lima, eu Seja sou bem-vindo, consultor Francisco. imobiliário. A gente tem um escritório ali na Luiz Indiana, na Morumbi, próximo a Portal. Eu atuo no segmento imobiliário desde 2010. Eu venho de uma formação, uma incorporadora
chamada Fernandes Mera, mas sempre na área de prontos, nunca na área de Lançamento, né? lançamento, eu não me identifiquei muito nesse segmento. E faço consultoria, tenho formação em direito, faço curso de política pública e essas coisas todas. Como chama o seu mulher? Lima, mais imóveis Rodrigo. Obrigado. Viu? Seja bem-vindo. Amém. E você? Sou o Thiago, sou da Língua Online. Eu estou com a Débora. Estamos aqui. A gente atua lá na região há acho que uns 20 anos já. Faz a minha idade, hein, Thiago? Eu estou na imobiliária há 11 anos, eu era funcionário público, trabalhava na Caixa Econômica Federal, eu saí, fui ajudar a minha mãe na imobiliária. Eu cuido mais da parte administrativa, documentação, administração de imóveis e a parte mais da parte industrial. Ótimo aqui. Fecha os negócios. É isso? Isso, eu fico com as duas. Legal. E você, Fátima? Conta um pouquinho pra gente da tua história. Tá. Eu era funcionária pública até 1990, como fala assim, ninguém vai fazer conta. Não gostava do sistema, fui trabalhar numa imobiliária, saí, fui trabalhar numa imobiliária como recepcionista, gostei do serviço, desde essa data, estou no ramo imobiliário direto de recepção, jurídica, administrativo, tudo. Em 2002, eu resolvi abrir a Perito Online. Foi uma das primeiras imobiliárias na época da região de online, virtual. E vamos lá. Viu? Como você começou mesmo? Eu Essa era funcionária pública, Depois saí, você foi fui recepcionista. ser recepcionista de imobiliária. Eu preciso falar alguma coisa pra você? Tá bom. Obrigado. Viu, Fátima? Borges. É Borges mesmo que você chama ou não? Eurípides. Como Borges é o meu sobrenome. você quer que eu te chame? Pode me chamar de Borges. Seja bem-vindo, Borges. Conta aí pra gente. Qual é mesmo? Meu Edinaldo. Edinaldo. É diferente, não tem como esquecer. Você viu, né? Não esquece meu nome? Brincadeira, Borges. E aí, tudo bem? Seja bem-vindo. Conta um pouquinho da tua história aí. Como você começou nesse negócio? Olha, eu comecei em 1974. Opa, peraí, pessoal. Quanto? Você já era nascido? Você começou então depois de um ano que fundaram a Remax. Olha que legal. Olha, eu comecei antes da Remax. Eu comecei, eu não sou de São Paulo. É mesmo? Eu sou de São Paulo sou de Pedregulho, uma cidade do interior. É perto de? Perto de Franca. Eu falo de Beirão. Vim para São Paulo para trabalhar com imóveis. Né? Eu vi lá anúncios que estavam contratando e vim para trabalhar naquele Meu Rocha. A maior imobiliária da América Latina, na época. Deve ter tido umas 30 imobiliárias de Tinha São mais de Paulo. 1000 corretores na época, aqui no Meu Rocha. Era uma faculdade aqui. E ali eu aprendi a trabalhar, até que ela fechou. De repente o Clineu ficou chateado, ficou muito rico e resolveu parar. Comprou um iate e foi curtir a vida? curtir a vida. Lá fechou tudo aqui. Aí abriu a imobiliária Gilberto Nascimento do local. Era uma grande empresa também. Eu lá fui como gerente de vendas. Trabalhei uns anos lá e montei minha empresa. Tá? Então, desde 1977, eu estou com a minha empresa agora desse imóvel. E onde fica a sua loja? Fica na rua Nova York, você vê, nós estamos aqui nos Estados Unidos, né? Olha a coincidência, né? Nos Estados Unidos, rua Nova York, 1001 no Brooklyn. Que legal. Então, eu já tive algumas filiais, tudo, mas resolvi fechar e formei já centenas de corretores. Tem quantos corretores hoje? Hoje eu tenho 10 corretores. Sua loja é prédio comercial ou loja de rua? Loja de rua, uma prédio 7 portas. Tem muita coisa pra contar pra gente, né? Com certeza. E essa mocinha que tá do seu lado? Essa é minha esposa. Minha esposa, temos uma filhinha, né? Esposa e sócia, é isso? Eu trabalhava numa editora de revistas. Saí lá em 2012 da editora e fui trabalhar como corretora na Borges Imóveis. E o Borges já tinha um ano que estava viúvo. Namoramos, casamos, temos uma filha de 7 anos. Como chama? Paloma. Ô, Paloma.
Meu nome é João Freitas, eu sou sócio da Site Location Imobiliária. Estou na mesma rua que o Moro. É vizinho do Borges. Prazer. Apesar de estar há 18 anos no mercado, eu não conhecia ainda. Está com 18 anos? 18. Com a Site Location 18, eu estou desde 96 no mercado. Está com quantos corretores, João? 11. Não tem mais? Não. Sempre foi esse. Nessa. Hoje trabalha mais no terceiro ou lançamento? Só terceiro. Legal. Seja bem-vindo. E vocês são quem? Esses meninos são aqui soltos? São vocês? Bom, meu nome é Rafael Guiter, trabalho na expansão desde outubro do ano passado, né? Estou aqui por causa do... Primeiro a gente vem por causa da marca, depois a gente continua dentro da empresa por causa do seu líder, por causa do Reginaldo. É um pouco tempo que eu estou aqui no mercado, mas assim, eu não saio mais, né? Eu falo isso, né? Até nos discursos, na rua, tudo. Porque por causa de pessoas igual o André e o Silas me decepcionam de uma forma como eu fosse irmão mesmo, né? Me ajudam muito no dia a dia. O Neto lá na Natriele também me ajuda bastante no meu dia a dia. E esse papo que a gente tem na rua, né? Conhecendo as histórias, né? Conhecendo pessoas até próximas, né? Igual o João e vocês, assim, tão próximos, mas no dia a dia é tão corrido que eu acho que eu acabo nem conversando, né? Isso me estimula bastante. Exatamente, pessoal. Ele vai gastar o café de vocês. É isso que ele faz. Obrigado pelo convite. Queria aceitar o convite de um dia. Obrigado, Rafa. É isso mesmo. E você, Lucinha? Quem é você? Eu sou a Débora, estou aqui na exposição com o Reginaldo faz quase 2 anos. Também não era do mercado imobiliário, como o Rafa disse, é apaixonante. Quando eu fui me recolocar no mercado, algumas pessoas falaram: você é comunicativa, por que você não vira corretora? E aí eu, não, porque eu tinha uma visão, eu nem conhecia o que era corretora, mas eu tinha uma visão errada de que ia ser corretora. Eu já sou apaixonada pela Remax. Estou na expansão, igual ela falou, pela liderança do Reginaldo, porque eu também sou apaixonada pelo trabalho dos corretores. Essa forma essa máximo serviço para o cliente tem muita conexão comigo, Débora, do relacionamento, e o Reginaldo é um baita mentor que nos auxilia aqui no dia a dia. E faço parte da expansão ali na Zona Oeste, por isso que eu trouxe a Fátima e o Thiago para esse bate-papo. E é isso. Você um pouquinho com o Luciano. Ô, conta pra gente primeiro, como foi seu contato com a Remax? Meu contato com a Remax deu início lá em 2014. A minha experiência foi numa agência em Guarulhos. Fiquei por muito tempo lá, por quase 2 anos. Saí, fui para a montadora. E agora, recentemente, tem 2, 3 meses aí que eu estou na expansão. Com a Remax já tive a oportunidade de conhecer muita gente. Tive experiência de participar de 2 convenções, 2 ou 3, né? Uma em Las Vegas, uma na Bahia e outra aqui na Rebouças, a última. Assim, eu conto que a experiência sim, foi maravilhosa. A Remax não sai, entendeu? Está na pele. Eu tenho que falar para vocês. Me iniciei a experiência, eu gostei e estou como o Reginaldo na expansão da Zona Norte. Está tatuado. Hoje, antes de vocês chegarem, posso contar uma historinha para vocês? Antes de vocês chegarem, vou dar um spoiler de um vídeo que aquele cidadão ali gravou. Fábio, quer colar no microfone ou não? Acho melhor, porque é possível. Pessoal, a gente está gravando, só para vocês saberem que a gente está gravando, mas a imagem de vocês não vai sair porque não está autorizado, tá bom? Se você quiser autorizar, vai cobrar cachê do original, vai gravar algumas cenas que a gente vai fazer. E o que eu ia falar é o seguinte: antes de você chegar, eu gravei um vídeo contando a história do Edinaldo na Remax. E eu tenho 11 anos, como eu falei, 11 anos de Remax. Eu comecei como assistente de expansão, então virei consultor, virei coordenador, gerente, diretor, e dessas quase 500 franquias que tem no Brasil, tem o dedo do Edinaldo na venda. Então tem muitas histórias bacanas. E tem algumas marcantes, e uma delas foi uma aposta que eu fiz.
E eu sou um cagão para agulha, agora mesmo a gente precisa se vacinar. Você já se vacinou, Borges? Então eu preciso tomar uma injeção, eu tenho medo de agulha. E a gente fez uma aposta que quando a Remax chegar em 1000 franquias, eu vou fazer uma tatuagem da Remax. Você tem uns malucos que fazem umas tatuagens, tatua o balão da Remax. E aí aquele cidadão estava gravando porque quer deixar registrado a aposta que daqui a uns 2 anos eu vou colocar um balão na minha pele. Não é isso, Fábio? E aí, essa história, a gente estava gravando esse vídeo, porque eu sei que vai ser um momento difícil para mim, porque eu tenho realmente o medo da agulha, mas o compromisso que eu assumi perante ele e perante um evento que nós fizemos lá no Uruguai, eu vou ter que fazer uma tatuagem. Espero que ninguém dê risada, porque eu vou chorar, porque eu sou chorão com esse negócio de agulha, tá bom? Vamos lá, gente. Conta quem é você, meu amigo. De onde você veio? Eu sou o Yuri. Eu vim da expansão já também, mas fazia expansão de produto. Passei um breve tempo pela reserva. Não sei se muda. Você é uma das grandes marcas de roupas do Brasil, está fazendo vários projetos, inclusive ontem não são um projeto do Mercado Livre, você chegou a ver? Sim. E mais ou menos 2 meses atrás conversei com a Paloma, eu podia me virar assim com o senhor. Mas ela faz parte mesmo da empresa e da família deles. É isso aí, obrigado, seja bem-vindo. Diegão? Boa tarde a todos. Sou o Diego. Sou novo aqui também na Remax. Entrei no meio de janeiro, mais ou menos, no início de fevereiro. Venho no mercado de TI, lancei nessa área, entrei para o mercado imobiliário no final de 2019, já trabalhei como corretor em incorporadoras, tipo Lívia, em Calas e por aí vai. E sempre ali buscando algum ambiente em que fizesse sentido para mim. Um belo dia eu conheci a Tayane, alguns aqui ainda não conhecem, mas vão conhecer. Ela me falou um pouquinho da Remax, enfim, conversa vai, conversa bem. Eu saí do mercado primário, né, que é lançamento, e estou aqui, aprendendo um pouquinho mais, cada dia com cada um dos consultores aqui, com a equipe da Remax, que é fera, o Edinaldo, que dispensa comentários. Raquelzinha, conta pra gente quem é a Raquel e onde você atua. Raquel? Bom, também sou da expansão, só que por acaso não trabalho junto ao Edinaldo, eu trabalho. Que pena, né, Raquel? Que saia justa! É uma pena, mas também é um prazer trabalhar com o Gerson. Eu trabalho com o Gerson na região do Alto Tietê e ABC Paulista. E eu vim parar aqui por honra e glória do meu marido, que foi convidado para fazer parte do grupo da Remax, mas ele é de outra área e me colocou como a pessoa certa para trabalhar aqui, porque ele achava que eu tinha mais perfil até do que ele. E aí eu encontrei o Gerson e também fui picada pelo mesmo mosquito que picou todo mundo aqui. E hoje eu tenho, por conta do meu marido ter uma profissão que se move muito no mundo, hoje eu tenho a certeza de que onde quer que eu esteja, eu vou querer ainda estar atrelada à Remax de alguma forma. Legal, Raquel, obrigado. Viu? Torço muito por você, sabe? Você fez brincadeira, mas eu tenho certeza que esse cara aqui é um grande líder para você. Claudinha, conta pra gente quem é a Claudinha, seja bem-vinda. Vou aqui pra vocês não ficarem com torcedor. Boa tarde, gente. Bom, eu sou a Cláudia, trabalho na expansão, hoje está fazendo exatamente 15 dias. Mas já tenho aí, entre uma ida e vinda, 3 anos de Remax. Estou no mercado imobiliário desde 2008. Comecei lá na Coelho da Fonseca. Conheci o Rodrigo Brevivieri, que é o broker aqui da Remax Urban, que é uma agência, né, uma franquia que fica aqui dividindo o prédio. Trabalhei com ele lá, tive a oportunidade de voltar e conhecer a Remax em 2019. Fui picada pelo mesmo bichinho da paixão, mas em algum momento, algumas coisas não deram certo, mas por problemas pessoais. Trabalhei um tempo na Alelo, na parte comercial, na Alelo Condomínios. E aí percebi que a paixão pela Remax realmente é uma coisa que bate e fica. E aí, conversando com o Ed, né, tive a oportunidade de voltar, por isso que estou aqui na expansão há 15 dias. E é isso, sejam todos bem-vindos.
Pessoal, para vocês entenderem um pouquinho do que eu acabei de fazer, essa apresentação, e esse projeto de reunir alguns donos de imobiliários para a gente conversar, para a gente discutir as melhores práticas do mercado imobiliário, foi encabeçado por esse cidadão, que é o Gerson, que é o nosso master franqueado regional, e a gente fazia esse trabalho online. Quando começou a pandemia, a gente começou a fazer várias apresentações online. E eu falei assim, Gerson, já está na hora da gente fazer diferente, convidar algumas pessoas. Eu adoraria que esse auditório estivesse cheio de gente. A gente limitou a quantidade de pessoas, até porque a gente não pode correr risco, nem fazer vocês correrem risco. Então, a gente limitou a quantidade de pessoas. E, Gerson, conta pra gente quem é o Gerson, qual é a tua responsabilidade hoje no Universo Remax. Primeiro conta como você começou e como que você está hoje, que é importante as pessoas saberem quem é você. Olá, boa tarde, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Gerson. Eu vou só tirar uma máscara um pouquinho para vocês também verem o quanto eu sou bonito, né? Porque senão fica um pouco difícil. Muito prazer, é uma felicidade enorme tê-los aqui conosco. O Edinaldo é um grande amigo, estou aqui vendo vários amigos, né? O Silas, você está mais bonito com essa barba. A Andréia, obrigado, estou com saudade de vocês. Obrigado pela compreensão. Vim correndo, vim de Sorocaba correndo, né? Como diz um amigo meu, com carro bom todo lugar é perto, então a gente tem que sempre correr um pouco, né? Bem, minha história, eu estou na Remax há 4 anos. Cheguei na Remax pesquisando um pouco sobre o mercado imobiliário. Já era corretor, trabalhava numa imobiliária em Presidente Prudente. Quem conhece aqui Presidente Prudente? Tem bastante gente que conhece Presidente Prudente. Você que é de Presidente Prudente, sejam bem-vindos. O Presidente Prudente é aqui do lado, para quem não sabe, né? 600 quilômetros. Daqui é bem pertinho. E numa pesquisa que eu fiz, eu encontrei a Remax. Quem foi me atender foi o excelentíssimo Dr. Edinaldo Rodrigues, né? Foi aonde que eu não ouvi todas as histórias de vocês, mas eu também fui picado por um tal de um mosquito. Não foi o da dengue, né? Foi o da Remax. E o sangue começa a ficar azul, porque vermelho ele já é, então fica azul e vermelho, né? E a gente montou a nossa primeira loja em Teresópolis, foi 2016 para 2017. Foi uma experiência incrível para mim, quando eu decidi comprar a franquia da Remax. Eu não entendia nada e o que eu sabia e o que eu vi nessa sala que vocês estavam era, olha, siga o modelo, siga os processos, né? E foi isso que eu fiz numa cidade que ninguém acreditava, todo mundo batia nas nossas costas e dizia, olha, isso não funciona aqui, isso é diferente, eu estou aqui há 40 anos e não vai funcionar. O outro colega dizia, eu estou aqui há 20 anos e isso não funciona. Eu estou aqui há 15 anos e isso não funciona. E eu e a minha irmã, vocês vão ter a oportunidade de conhecer em breve, a Silvana Cardoso. A gente começou a trabalhar e executar as melhores práticas do mercado imobiliário naquela cidade. Hoje, a gente teve a oportunidade, né, através do Edinaldo. O Edinaldo nunca vendeu uma região tão rápida igual que ele vendeu para mim. Foi em 2 minutos, né, para o nosso grupo. Eu faço parte de um grupo que chama Grupo Latina, que é composto aí, tem uma galera em Portugal, tem uma galera aqui no Brasil, né, o Williams Braga. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer um grande empresário. E o Edinaldo, em 2 minutos... apertamos a mão, né? Lembro que como se fosse hoje, foi na sala 3, né? Na sala 3, e nós apertamos a mão e tudo começou aí dentro de um contexto, e o Edinaldo disse assim, a partir de agora você vai selecionar novos franqueados, você vai selecionar novas pessoas para compor a rede, novas pessoas para construir essa família, novas pessoas para ajudar a mudar aí o mercado imobiliário.
Bem, são 3 anos e meio, acredito eu, aproximadamente. Hoje nós temos nas nossas regiões 70 franquias abertas, tem mais 18 em implantação, temos mais 15 lojas em Portugal, né, lá na Europa. Então, tudo através do Edinaldo. É um prazer, e no decorrer do bate-papo a gente pode falar um pouco mais sobre as estratégias, compartilhar as melhores práticas. Hoje, os 2 maiores corretores do mundo, né, na rede Remax estão nas nossas lojas em Portugal, então a gente tem muito para bater esse papo, compartilhar e falar um pouco mais da nossa trajetória. Obrigado. Pessoal, e tudo isso começou... a história do Gerson, ela é um cara que eu admiro, que eu respeito, que começou do zero, começaram com uma loja, hoje estão com um grupo com 70. Tem um franqueado dele aqui, que é o Michelzinho, e eu esqueci seu nome, amigo. Pereira. Eles estão aqui em Cotia, tem uma unidade em Cotia, mas tem um projeto, 1 ou 2 lá em Presidente Prudente, com outras pessoas, tem a maior imobiliária lá de Presidente Prudente. E também começou num bate-papo, começou numa história como essa. Começou como você, Borges, lá naquele início lá atrás. Você tem uma trajetória muito grande e participou de uma grande escola, porque essa escola que você comentou foi uma das primeiras marcas a montar redes, várias lojas em São Paulo, e daí saiu fazendo outras escolas, criou outras marcas, outras empresas que foram criadas. E o que a Remax faz, na verdade, o que a gente fala de melhores práticas, de parcerias, treinamento, formação, para vocês terem uma ideia, esse espaço que vocês estão aqui hoje, isso aqui funciona como um replicador de conteúdo, de informação, de treinamento. A cada 3 dias tem um treinamento acontecendo aqui dentro. Agora não, por conta da pandemia, mas como a gente não consegue estar presencial, a gente transmite. Então, a gente tem os professores, a gente tem vários professores, inclusive tem uma professora aqui, e a qual a gente vai sempre... A nossa preocupação não é venda de imóvel, nossa preocupação é formar as pessoas para venderem, para atender melhor o nosso cliente, para fazer com que o corretor tenha dê valor à profissão de corretor imobiliário, e que o empresário faça gestão, faça um trabalho diferente do que é o mercado tradicional. Hoje a gente tem 4.500 PJs em São Paulo, e aí a gente sabe que no dia a dia como funciona, como que eu recruto, como que eu treino, como que eu capacito, como que eu desenvolvo, como que eu retenho. Retenção é uma dificuldade para você, Borges? Não? Você tem 10 hoje, né? Você já teve mais, além daquele que você já formou? Tá. Lá no Brooklyn mesmo ou em outra região? Não, no Brooklyn, minhas agências no Brooklyn. Legal. Então, minha empresa realmente evoluiu muito. Mas aí eu tive um baque com a morte da minha esposa, né? Uhum. Foi onde eu pisei no breque e resolvi dar um tempo, assim. Então, minha empresa deu uma sequeira, enxuguei. Legal. Você conhece o pessoal da Natrielli? Sim. Conhece? Conhece a história deles? Tem muito... É a tua idade lá, ó. O pessoal da Natrielli, quem não, o Borges conhece, mas para vocês entenderem quem é, a Natrielli Imóveis começou em 1974 também, ou 73, não, 72. Eles têm 49 anos. E eles passaram por um processo de transição, crescimento. Em 2012, aproximadamente, eles entraram numa rede de franquias. Depois se decepcionaram com esse projeto, e em 2019 eles vieram fazer parte da Remax. Hoje estão com uma nova sede, estão com 25 corretores, então mudaram completamente o negócio deles através da nossa metodologia. Mas não é isso que eu quero falar. O que eu quero compartilhar com vocês agora é a história dessas 2 pessoas. Antes da gente começar um bate-papo, uma perguntas e respostas, eu gostaria muito que o Silas e a Andréia se apresentassem, contassem um pouquinho do antes e depois de vocês, e depois como que vocês estão hoje, tá bom? Sejam bem-vindos. Silas começa? E primeiras damas. Seja bem-vindo. Né? Ai, vamos lá. Eu tenho uma trajetória de formação de direito. Fiz pós-graduação em tributário, porque eu me formei colando em direito, tá?
E aí, quando eu me formei, fui trabalhar com meu pai, não sabia nada de tributário, ele jogava tudo tributário para mim, tive que fazer pós para aprender tributário. E aí o tempo passou e essa minha carreira não estava indo muito bem, por contas de mudanças de lei, então a área que eu atuava não estava mais ganhando os 100 mil que eu ganhava por mês. E isso me abalou. E aí eu comecei a fazer contratos para construtoras e ganhava 10 mil, 15 mil, 20 mil, e eu achava isso pouco porque eu estava acostumada a ganhar muito mais. E numa conversa minha com o construtor, eu vi que estava voando cheques na mesa dele de 50, de 100, de 120, e eu questionei ele, falei, desses cheques são para quem? Ele falou, para corretores. Eu falei, caramba, eu tenho que sofrer tanto, estudar tanto, né? Passar a noite fazendo contrato para ganhar 8 mil, 5 mil, e eles estão ganhando 50, 100, 120 mil. E aquilo me chamou a atenção, e eu vim para o mercado imobiliário. Isso foi em 2010. Cheguei no mercado imobiliário, na sequência eu conheci esse homem maravilhoso aqui. Lindo! Numa construtora. No primeiro dia que eu vi ele, saí correndo, peguei uma corda longa, fiz um laço e enforquei. Para ter certeza que eu ia casar com ele. E aí, então, nossa trajetória no mercado imobiliário, na sequência, nós trabalhamos em construtora. Eu não estava realizando os 100 mil que eu visualizava realizar por mês, não estava feliz. E então nós passamos um ano muito difícil. No final do ano, em dezembro, eu olhei para o Silas e falei, eu vou montar a minha imobiliária. O Silas riu porque a gente não tinha dinheiro. Eu já tinha montado uma imobiliária para um construtor em 2010. Eu estava montando a segunda house para um outro construtor, e no final do ano nós estávamos sem dinheiro, e eu falei para o Silas, vou montar a minha, porque eu já montei 2 para outras pessoas, está na hora de montar a minha. E aí o Silas riu porque a gente não tinha dinheiro. Então eu entrei no Google e eu coloquei na pesquisa do Google, site para imobiliárias, porque a minha intenção era montar uma imobiliária online. Site para imobiliárias. E apareceu lá R$ 39,90, um site. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não tinha R$ 39,90. Até me emociona. Eu fui contar moeda, fechei um punhadinho de moeda, e nós montamos a nossa imobiliária, começando com R$ 39,90. E foi legal. E foi legal, porque aquilo foi uma puta base para nós. Isso foi em dezembro. Em janeiro, nós vendemos um imóvel de 2.400.000. E aí começou a entrar o dinheiro que eu queria, no valor que eu queria. E aí, então, em julho, meu pai se acidentou e estava difícil a gente trabalhar de casa online. E nós alugamos, então, o nosso imóvel na Rua Cotoxó, que é onde a gente tem, até hoje, nós estamos numa loja do lado do imóvel. E na sequência, a imobiliária foi crescendo numa velocidade muito boa, e, na sequência, chegou algumas franquias oferecendo franquias imobiliárias para nós. E a minha mãe era franqueadora de uma loja chamada Pão de Queijo Minas Brasil. E eu não queria ser franquia de ninguém. E, para mim, também não fazia sentido naquele momento. E aí, o que aquelas franquias me ofereciam? O mais do mesmo. Para eu ser o mais do mesmo, eu vou continuar sendo o que eu sou, né? Então, não fazia sentido. E, de repente, apareceu uma franquia chamada Remax. E o meu marido falou assim, eu vou conversar com esse pessoal. E eu já estava muito fechada. Eu não queria nada disso. E eu não fui conhecer a Remax. E aí ele foi 1, 2, 5, 10 reuniões. Um dia eu fiquei brava com ele e briguei com o Silas. Falei, eu estou de saco cheio de você ficar indo fazer reunião com a franquia, a gente com um monte de coisas acontecendo aqui dentro e você indo almoçar com esse pessoal lá fora.
E aí ele me falou assim, vamos lá na Brasil, na rua Estados Unidos, e aí você fala para eles que você não quer ser franqueada. Eu falei, tá bom. Eu falei, a gente vai almoçar nos Jardins? Então eu vou. E nós viemos, e eu já cheguei assim, curta e grossa, assim, o Edinaldo até se assustou comigo, porque eu não queria. E aí, então, o rapaz que nos atendia dentro da franquia contou do modelo, contou quem eles eram, e aquela história toda começou a fazer muito sentido na minha vida. E aí, então, o Silas fez 10 reuniões para assinar uma COF, e eu fiz uma reunião e assinei a COF, porque todo o modelo, a estrutura, a história, o contexto, casava com os nossos princípios. Era tudo que eu queria ser, era tudo que o Silas queria ser, só que a gente não sabia colocar aquilo no papel, não conseguia realizar, concretizar o que a gente pensava. E com a vinda do Remax, na verdade, nós sempre fomos Remax, a gente só não sabia. Né? E aí, então, a gente assinou. Na sequência veio a pandemia. Na entrada da pandemia, a gente se assustou muito e realmente fez, para nós, foi uma bênção do céu, porque a franquia deu um suporte maravilhoso para nós. E, mesmo assim, a gente estava muito inquieto. Então, nós fomos para Presidente Prudente. Chegamos em Presidente Prudente para cuidar. Minha irmã tinha tido filho lá no Sul. Meus pais foram para lá, a gente ficou cuidando do sítio. Chegamos em Presidente Prudente, o Silas falou assim, vamos passear e conhecer as Remax da cidade. Aí nós fomos conhecemos o Michel, conhecemos... Quem era o outro? O Henrique, conhecemos várias pessoas. E aí eu comecei a extrair muita coisa deles, assim, para me ajudar. E eu tenho uma paixão muito grande por esse meu amigo aqui, porque realmente me ajudou muito no momento que todos nós estávamos passando por um momento difícil, e realmente foi algo que me deu uma boa base, me ajudou muito. Então, isso que é muito legal de estar dentro da franquia, né? É esse apoio dos outros franqueados, essa ajuda, isso mudou a nossa história. E, em 2020, então, nós faturamos 198 vezes mais, 198% do faturamento que nós tivemos em 2019. E eu sou muito grata à Remax por isso. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Silas. Ela já contou bastante parte da nossa história. Entrei no mercado imobiliário no ano de 2010. Estava comprando um imóvel, vi aquela confusão, aquela coisa toda num stand de vendas. Falei, cara, esse negócio é para mim. Eu acho que eu vou dar jeito nisso daí, vou me dar bem. Naquela época eu trabalhava em uma empresa, eu era da parte comercial dessa empresa, estava alocado no interior de São Paulo. E estava ali comprando um apartamento, aquele boom de 2010, o pessoal que tem mais tempo no mercado sabe como que foi, de 2007 em diante. E eu acho que a pessoa, na ocasião ali, que foi minha gerente depois por um tempo, viu o meu brilho no olhar e falou, olha, você leva jeito, você não quer virar corretor? Eu olhei o cheque do cara que estava me atendendo e falei, puxa vida, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu acho que tenho algumas habilidades a mais que esse rapaz aqui. Eu vou me dar bem. Naquele momento eu falei, olha, não é para mim agora, eu tenho um compromisso moral com a empresa onde eu trabalho, me dá um ano, daqui um ano a gente conversa. E cravados um ano, em abril de 2011, eu recebi uma ligação daquela pessoa que foi minha gerente depois de uma construtora que eu trabalhei, e ali eu iniciei no mercado imobiliário. E o mercado imobiliário é um mercado que ele transforma vidas, né? Eu lembro que em 20 dias que eu comecei a trabalhar no mercado imobiliário, eu já estava tendo um bom rendimento financeiro. Passo o tempo, conheço a Andréia, nos aventuramos em um outro segmento do mercado imobiliário, sai do lançamento, tentamos explorar algumas outras áreas, e aqui é uma coisa que é muito interessante, né, que a gente sempre coloca para os nossos corretores no dia a dia. O corretor ele tem que ser especialista, ele tem que ser focado. Por ser um mercado de muitas possibilidades, ele desfoca um pouco o corretor. Eu me desfoquei, saí do que eu sabia fazer muito bem, quis me aventurar na área de incorporação, porque os números começam a ser muito atraentes. Ficamos um ano de 2013 investindo nisso.
fizemos uma parceria com uma outra empresa, uma incorporadora, não fomos felizes, quebramos. O que eu ganhei em 2012, que foi um ano muito próspero para mim no mercado imobiliário, passamos 2013, e 2013 nós quebramos, e aí depois vocês já conhecem o final da história. Eu acho muito legal a Andréia contar isso, porque na primeira reunião que eu vim aqui, nesse auditório, eu vim que nem vocês. Eu vim como convidado. Falei, vamos lá que vai ter um encontro para corretores. E eu falei, esses caras querem vender franquia, mas eu sou mais esperto do que eles. Eu vou lá, vou extrair todas as informações e eu vou montar minha franquia. Para quem veio de R$ 39,90 que estava quebrado, pô, quem esse cara pensa que é para querer me vender uma franquia? Conhecimento que eu tenho, tudo que eu já passei. E aqui eu conheci muita gente legal. E uma coisa que foi muito interessante, até pegando o gancho aqui, Site Location, já tive alguma parceria com vocês no passado. Borges Imóveis, a imobiliária do senhor, símbolo de uma casa de João de Barro, não é isso? Conheço muito bem ali, na região do Brooklyn. E o que vocês colocaram é muito legal. Estamos na mesma rua e não nos conhecíamos. Porque no mercado ninguém troca experiência. Nós somos concorrentes, né? E às vezes a gente tem negócio próximo para realizar na mesma rua, a gente não faz. Então cheguei aqui, conheci um monte de gente, achei legal. Me levaram depois, no dia seguinte, para eu conhecer um franqueado. E eu já vou encerrar, Edinaldo. Aqui foi onde eu comprei a Remax. Eu saí daqui com um compromisso marcado de visitar um franqueado no dia seguinte. E aquele franqueado foi muito legal. Porque eu cheguei à noite em casa, saí daqui, conheci bastante gente legal, achei interessante essa coisa de poder conversar com outros empresários do mercado imobiliário, ter esse suporte. Saio daqui, marco a visita no outro dia, chego em casa à noite, feliz. Ela falou, onde você estava? Eu falei, eu fui naquele evento lá da Remax. Remax? Franquia? Você é louco? Você é burro? Onde você está com a cabeça? Olha a nossa história, tudo que a gente fez. Eu vou colocar um sócio na minha operação, vou pagar royalties. Onde você está com a cabeça? Eu falei, puta merda, o que eu fiz? E eu tinha um compromisso no dia seguinte, eu não tinha mais tempo de desmarcar isso daí, né? Falei, bom, eu vou usar da seguinte estratégia. Entre Remax e meu casamento, eu vou ficar com o meu casamento. Não vou mais aborrecer essa polaca, que ela é nervosa, e vamos tocar a nossa vida. Só que o compromisso era no dia seguinte. Eu fui dirigindo e falei assim, bom, já sei, eu vou usar uma estratégia infalível. Eu vou ser o cara mais arrogante, o cara mais chato, o cara mais insuportável da face da Terra. E eu vou chegar lá nessa reunião. O cara que vende franquia e o outro franqueado lá, eles vão ficar com saco cheio do Silas. Eles vão falar assim, cara, nós não queremos esse cara na rede. E o vendedor vai falar assim, Edinaldo, por favor, risca essa empresa, eu não quero. E saí determinado a fazer esse papel. E aí cheguei lá, a pessoa muito simpática me atendeu na loja dela, e nós sentamos, eu sentei com essa postura aqui, de perna cruzada, bati na perna e falei, vamos lá, meu tempo é dinheiro, o seu também, você é empresária, eu sou empresário, me fala o seu faturamento do último ano. Qual foi o seu VGV? Vocês que são do mercado sabem o que é VGV. E aquela pessoa olhou para mim, fez uma cara de interrogação e falou assim, o que é VGV? Bom, por dentro eu já falei, estou falando com uma porta, né? Porque não sabe que a VGV é um termo tão comum no mercado imobiliário. E ela pegou, olhou e falou, expliquei, VGV, volume geral de vendas, o tanto que você vendeu no último ano. Ela falou, não. Aqui, a minha empresa, eu controlo com outros dados, outros números. Controlo por VGC. Aí a cara de interrogação ficou comigo, né? Que katsu que é VGC? Falou, volume ganho de comissão. Eu calculo o que entra no meu bolso de verdade. Isso é o que faz sentido para mim. Falei, VGV ou VGC? Tanto faz. Me fala os seus números. E foi muito engraçado, porque em janeiro, isso era final de janeiro, no começo de janeiro, nesse momento nosso de história de começar quebrado, ir crescendo, em 2017 eu tomei a iniciativa de falar, eu preciso crescer, e o padrão de crescimento que a gente conhece é contrata gerente, contrata corretores e bota o pessoal na panela de pressão, né? Então, no começo de 2019, nós tínhamos ali um time, que eu tinha ali contado, naquele momento eram 19 corretores, e eu tinha um mínimo de faturamento que eu precisava ter naquele ano. Então, a minha conta era em VGV. Eu falei, preciso vender 20 milhões,
vezes 6%, que é a média de comissão que a gente ganha, que é a nossa comissão, eu vou ter um faturamento de 1.200.000. E olhei para aqueles corretores e falei, nós estamos em um bairro de classe média alta, em São Paulo, o ticket médio aqui é de aproximadamente 1 milhão. É como se cada um de vocês tivesse que vender apenas um imóvel ao longo de todo o ano. 19 corretores, 1 milhão, eu entro no rolo, também vendo um imóvel aqui junto com vocês, até porque todo ano ou eu ou a Andréia tinha que entrar e fazer vendas, né, para completar, finalizar as despesas do ano. E o pessoal falou, legal, meta super plausível. Tal. Eu falei, beleza, vou faturar 1 milhão. E volto lá para aquela reunião, vamos voltar aqui. Estou lá na reunião e essa empresária vira para mim e fala assim, olha, o último ano, o meu faturamento em comissão foi 1.300.000 e falou lá uns quebrados. O resto eu não lembro, só lembro de 1.300.000. Aí eu peguei e falei assim, 1.300.000, esse número é o número que eu estou buscando. Legal, vamos lá. Quantos corretores você tem? E aí ela me veio com uma coisa maluca. Ela falou assim, eu tenho 7 corretores naquele momento. Eu falei, 7 corretores? É. Quantos imóveis você tem na sua carteira? Eu tinha 19. Quantos imóveis você tem na sua carteira? Ela falou, eu tenho hoje 49 imóveis na minha carteira. Eu tinha mais de 3.000 imóveis na minha carteira. Naquele momento, aquele leão começou a ficar um gatinho. Falei, desculpa. E eu vi ali que alguma coisa tinha de diferente nessa história de Remax, nesse modelo de trabalho. Eu pedi desculpa para ela pela minha arrogância, pedi desculpa para o rapaz da expansão, e naquele dia eu comprei a Remax porque eu sabia que tinha alguma coisa diferente dali. O resto é só trajetória, é só consequência desse dia, até convencer ela aqui com esses vários encontros que nós tivemos, para ela poder... O que é que tem lá para poder vir aqui? Eu falei, você vai lá e você vai acabar com tudo, tá? E hoje a gente está na Remax, muito feliz. Obrigado, Edinaldo. Pessoal, eu sou suspeito para falar sobre esses dois, mas não é só isso que eu quero, não. Eu quero que vocês me contem, ou contem para a gente que está aqui. Depois dessa tomada de decisão, você tinha 19 corretores, e aí você... a Andréia veio aqui, se apaixonou pela Remax. Não, se apaixonou pelo Edinaldo, eu sei disso. Brincadeira, gente. Mas aí a gente teve uma conversa muito franca, muito direta e transparente, e eles decidiram entrar. Eles decidiram entrar num momento muito importante naquele momento, que foi em 2019, que foi a convenção da Remax. Algo que era inimaginável acontecer. Eles foram numa convenção e conheceram pessoas da Remax do Brasil inteiro, do mundo, né? Vieram outras pessoas. E você contou antes. Agora, conta o que aconteceu depois daquele maio de 2019, de lá até hoje. O que mudou na empresa de vocês? Conta um pouquinho dessas mudanças que aconteceram. Falo, André? Pode falar. É muito legal isso, porque a gente entra, às vezes, na franquia e, por ter um histórico, às vezes, de mercado, a gente acha que sabe muita coisa, né? E eu falei, bom, me convenci ao longo, começamos uma conversa em janeiro, em maio eu assinei a conversão da nossa imobiliária para a Remax, e aí, logo na sequência, nós fomos para esse evento. E durante esse período todo de conhecimento do que era a Remax, eu sou muito curioso, fui perguntando como que era. Então, na minha cabeça, eu achava que eu já sabia tudo, né, sobre o modelo, como que ia ser, como que não ia. E ali eu estava, naquele momento, falando, agora eu preciso pensar como eu vou fazer a transição dentro da minha empresa, porque é um modelo de trabalho muito diferente do que nós temos no mercado convencional. Como que eu vou passar isso? E eu olhava para os meus corretores, ao longo desses 4 meses, alguns começaram a sentir que alguma coisa estava acontecendo, de 19 foram caindo. Quando nós fizemos a conversão aqui, nós estávamos algo em torno de 10 ou 11, se eu não me engano, e eu acho que 12 corretores. E eu vou para a convenção. Isso te assustou? Te deixou com medo no começo? Não, porque eu estava muito convicto do que eu queria fazer. Tá? Eu estava muito convicto que eu entendi que o seguinte, quando a gente tem uma... Eu acho que, antes até disso, assim, como que a gente se enxerga como empresário, o que é que nós queremos para a nossa empresa? Então, eu vi que o conteúdo que nós precisávamos passar para os nossos corretores era um conteúdo que talvez
aquelas pessoas ainda não estavam preparadas para absorver. Cada um no seu momento. E eu estava muito claro isso na minha cabeça, que eu teria que mudar muita coisa dentro da minha empresa para atingir os resultados que eu queria. Então, eu fui para a convenção, conseguimos levar desses 12, 4 corretores, né? E ali na convenção, como o Gerson mesmo falou, siga o modelo, siga o modelo, siga o modelo, você entendi o que era o modelo. Eu acho que isso, no final do segundo dia, virei para a Andréia e falei: Andréia, não faz o menor sentido, isso estou contando a minha história, tá? Vocês vão ter histórias de outros franqueados que fizeram conversão, cada um ao seu momento, cada um com o seu perfil. Então, para mim, não fazia mais sentido eu saber como que eu ia fazer virar e eu tentar fazer uma coisa uma transição um pouco lenta, aquela transição devagar. Eu tenho uma passagem na minha vida que eu conto para todo mundo, que é o seguinte: eu lembro, acho que foi 2002 ou 2003, 23 de dezembro, eu estava no hospital com o filho de um colega, e o colega feliz: olha, o menino aqui, 70% do câncer dele sarou. E nós voltamos a nos falar alguns meses depois. Eu falei: Demirval, como está seu filho? Morreu. Aqueles 30% que não foi curado matou. Então eu falei assim: André, eu não quero correr esse risco. Vamos refundar a nossa imobiliária? Vamos refundar a Slap Imóveis, tanto que ela não se chama mais Slap Imóveis, hoje chama-se Remax Platinum. E ali a gente conheceu, eu comecei a ver pessoas do mundo inteiro, eu comecei a ver um nível de profissionais que há muito tempo eu não conhecia no mercado. Temos pessoas nesse perfil aqui no Brasil. E eu assim, eu fiquei maluco com o modelo de negócio aplicado nos Estados Unidos, aplicado em Portugal, aplicado, lembro que lá tinha Argentina, Bolívia, pelo amor, Paraguai. Meu sobrinho foi estudar na Bolívia. Bolívia é um país, gente, é uma pobreza. Bolívia, Paraguai, né? Um exemplo. Então eu falei: cara, se esse modelo funciona em tantos países, por que não vai funcionar em São Paulo? Por que eu, brasileiro, sou tão diferente desse pessoal? E aí a gente só teve que ter coragem de meter o pé na porta, que foi o que eu fiz, e em menos de 60 dias eu já tinha feito a virada de chave completamente na cultura, na administração, em toda a gestão que nós tínhamos na imobiliária naquele momento. Né? Edinaldo? Acho que era isso, desculpa. Exatamente isso. Só que agora eu quero que ela conte um pouquinho qual foi a transformação. Isso foi um pouquinho quando você entrou, e hoje existe uma grande transformação que vocês fizeram. Até no começo é assustador, no começo a gente fala a quantidade de corretores, por isso que eu fiquei perguntando: quantos corretores vocês têm? A gente fala de 10, de 15, de 20, de 50. Quando a gente começa a falar com o empresário dono da imobiliária, você tem que ter 20 corretores. O cara: não, mas 20 é muito, não sei o quê, e aí vai. Só que depois muda. Depois, quando começa a navegar no universo Remax, até porque o modelo tem processo, tem metodologia, tem treinamento, tem sistema de recrutamento, tem formas de treinar, de recrutar, de reter, de capacitar esse profissional. E quando vira uma esteira, que é o caso deles, fica muito mais fácil. Aí, se eu falo para o empresário que está chegando agora, eu falo para o Francisco: Francisco, você tem que ter 20 corretores. Aí o Francisco: poxa, 20 é muita gente, não sei o quê. Mas daqui a pouco, quando começa a navegar no mundo Remax, vê que não é. Porque as franquias mais bem-sucedidas da Remax no mundo têm 20 corretores, 30, 40, 50, porque tem uma esteira de formação, treinamento e capacitação dessas pessoas. E aí, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que mudou nessa transição? Tá, então, quando eu fui passear lá em Presidente Prudente, eu tinha alguns questionamentos na minha cabeça de formação dessa esteira interna. Tá? Nós temos a Remax Universidade, que ela está online, tínhamos vários cursos presenciais, mas os cursos presenciais, por conta da pandemia, não estava acontecendo. Nós tínhamos mais online, por causa de toda a situação. Dobramos a quantidade de cursos online, dobramos as nossas lives, né? Silas começou a fazer muita live, mas eu tinha muito questionamento. André, e qual era o tamanho do seu escritório nesse momento? Da sua loja? Quando você entrou para a Remax, qual era o tamanho da sua loja? Quando eu entrei para a Remax, nós tínhamos uma loja de 90 metros quadrados. E qual que é o tamanho hoje? Não sei mensurar. Nós temos 500 metros quadrados de terreno e uns 400 de área construída hoje.
Desculpa, te cortei. Mas olha só, eu tinha medo de corretor, tá? Corretor, para mim, eu até brincava com o Silas, eu falava, lá vem o bichinho. Porque eles eram um bichinho que ficavam mordendo a gente, né? Mas é porque, quando eu não era Remax, eu não treinava o meu corretor, né? Então, o corretor, quando ele não é treinado, tudo ele vem para cima de você. Tudo ele vem te questionar, te perguntar. Então, eu não conseguia trabalhar, porque eu estava o dia inteiro sobrecarregada com os corretores. Eles faziam uma visita, voltavam, eles tinham que contar detalhadamente a visita para a gente, para ver onde eles erravam, o que a gente tinha que aconselhar. Então, aquilo era tão pesado que, quando alguém falava para mim que eu tinha que ter mais que 20 corretores, eu entrava em pânico. Como que eu vou dar conta de mais de 20 corretores? É irreal isso, né? Porque eles necessitam da gente o tempo todo. Mas eles necessitam da gente o tempo todo porque nós não os treinamos adequadamente, certo? E aí, quando eu vim para Remax, e daí eu pensava assim, se eu treinar ele demais, o que ele vai fazer? Ele vai embora, vai alugar um imóvel na frente do meu, vai montar uma imobiliária na minha frente, e aí eu vou perder os meus clientes, né? Então, a gente ficava naquele meio-meio. Só que esse meio-meio me sobrecarregava, porque eu fazia o departamento jurídico, o Silas o comercial, e nós dois ficávamos sobrecarregados. Tinha corretor que carregava tanto a gente que o corretor entrava na imobiliária, a gente falava, lá vem fulano. E ele vinha mesmo, porque ele estava cheio de questionamento, certo? E o erro era nosso. Quando a gente veio para a Remax, daí, na sequência que a gente entrou em 2019, 2020, a pandemia, então a gente ainda não tinha conseguido montar essa esteira dentro, porque eu não queria só ela fora, eu queria ela dentro. E aí, então, foi quando eu fui para Presidente Prudente, no meio da pandemia, conheci o Michel, conheci o Henrique, e eu só questionava eles da esteira de RH e treinamento, RH e treinamento, RH e treinamento. E, lógico, uma conversa de um dia, você não vai extrair tudo que você pode de uma pessoa. Então, eu escrevi os tópicos. Tudo que eles falavam, eu escrevia tópico. E aí, em cima desses tópicos, eu comecei a desenvolver. E aí, eu ainda fui chorar pro Gersinho. O Gersinho falou assim, Andréia, liga para minha irmã, que minha irmã vai te dar um auxílio. Essa menina tem 30 anos de idade. Ela é um avião. Ela é maravilhosa. E, assim, 1 hora de conversa no telefone com ela, ela explicou tudo que eu estava fazendo de errado. E mostrou os meus acertos. E aí foi quando a gente deslanchou. E aí, então, eu consegui montar dentro da imobiliária um curso que nós chamamos de FICAP, que é Formação Inicial de Corretores, que já tem na Remax. O meu é Formação Inicial de Corretores, da Andréia Pereira. Mentira. De alta performance. Então, ficou FICAP. E aí, então, os corretores nossos, quando entram na Platinum, nós não permitimos que eles trabalhem no mercado imobiliário enquanto eles não passam por esse treinamento. Esse treinamento é super puxado, nós estamos tendo essa semana, inclusive. Começa às 9 horas da manhã, acaba às 5h30, 6 horas da tarde. Então, vocês podem imaginar como é muita matéria, muito puxado. Mas, no final, na sexta-feira, eles estão preparados para o mercado imobiliário. Eu não escondo absolutamente nada deles. Eu conto tudo para eles. Eu ensino eles a serem uma mini imobiliária. O que isso aconteceu de bom? Quando eles saem 100%? Não, eles esquecem de muitas coisas. Mas, quando eles saem e ele vem me questionar, eu falo, lembra do curso tal? Lembra que eu falei isso? Lembra que fulano falou aquilo? E aí ele puxa na memória. E aí ele sabe dar continuidade. Então, cada um dos meus corretores hoje é uma mini imobiliária. Eles sabem começar um atendimento, sabem dar continuidade, sabem tirar um contrato de um cliente, sabe ler um contrato, sabe o que está escrito em todas as cláusulas, sabe as certidões que eles precisam tirar, sabe se tem algum problema jurídico no decorrer do processo. Eles entendem absolutamente de tudo, do começo ao fim. Então, eu acho que isso, para nós, foi a grande virada. Era essa a pergunta? Me perdi? Não? Foi a grande virada e foi essa esteira que a gente conseguiu montar. E, no departamento de RH, nós contratamos uma pessoa, treinamos essa pessoa dentro do modelo Remax, que também existe um modelo para o departamento de RH,
e esse RH nosso está contratando constantemente. Então, nós saímos de uma imobiliária tradicional, onde a gente teve, no máximo, 20 corretores, né, Silas? Chorando, porque a gente sofria demais, era muito peso para mim ter essa quantidade de corretor. E ele, de bichinho, não é mais bichinho, hoje é nosso parceiro, né? E nós estamos chegando aí aos 50 corretores esse mês. Obrigada. E não é fácil recrutar, todos nós sabemos, não é fácil treinar, né? Mas a gente está super feliz, a gente tem uma equipe extremamente unida, todos os nossos corretores sabem o processo, eles se ajudam o tempo inteiro, não existe competitividade dentro da imobiliária desleal, existe parceiros que se ajudam. Não temos problema de inimizade dentro, todos se amam, todos se abraçam, todos estão juntos, todos estão unidos, né? Então, assim, eu hoje sou muito orgulhosa do meu time. Uau, incrível, incrível. E dá para ver nos seus olhos o brilho, né? Nos olhos de vocês, o brilho, essa alegria. Eu queria fazer uma pergunta no sentido seguinte. De todo esse brilho, de toda essa vontade, de toda essa paixão que é externo, né? Dá para sentir o cheiro. Né? Qual é o ponto assim mais importante, ou que você considera mais importante, que a Remax representa para vocês? É difícil essa pergunta, porque é muita coisa. Pode falar, amor. O que eu vejo é o seguinte. Funcionária pública, quem te ensinou a montar uma imobiliária, a ser empresário, a gerir um negócio? Ninguém. Você observou, pegou o que você viu, o nosso amigo Boris ali aprendeu lá na Clineu, né? Clineu Rocha, e foi replicando, não é isso? Erros e acertos aprenderam sozinhos. Ninguém foi falar, não, faz assim. O que marca muito na Remax é essa força da rede e essa troca de experiência. Todos nós aqui somos empreendedores, mas ninguém sabe como empreender. O bom de você... Para mim, o que marca muito na Remax é isso. Todos nós aqui somos grandes empreendedores, grandes empresários. A questão é que a gente não sabe. Então, a gente leva um caminho muito longo aprendendo sozinho. A curva de aprendizado é muito longa e, às vezes, a gente se frustra e cansa no meio do caminho. E aí a gente acaba se envolvendo muito no operacional. A empresa acaba ficando uma empresa dependente do dono. Ou eu estou falando alguma besteira aqui? Né? Uma coisa que me marcou muito na Remax foi um vídeo em espanhol, que logo na primeira semana que o Edinaldo vendeu a franquia, ele precisava vender mais franquia, não tinha mais tempo para me atender, ele falou, irmão, assiste esse vídeo aqui que você vai gostar pra caramba, um vídeo em espanhol. E o cara, blá, 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 ele só falava em autoempleo. Eu falei, cara, é verdade, eu sou um autoempregado. A empresa depende única e exclusivamente de mim. Nós éramos muito centralizadores, como a Andréa falou. Então, o que me marca na Remax é a troca de experiência, essa abertura. O Michel ele não tinha obrigação nenhuma naquele sábado em me receber. Recebeu na empresa dele, trocamos experiência. Ele falou as melhores práticas que ele estava colocando ali no dia a dia da imobiliária dele. O Gerson também, que teoricamente não teria nenhuma obrigação para ensinar e falar nada. Então, essa conexão, essa força de rede é uma coisa que me marca muito. E aí, nós, como donos de imobiliária, a primeira coisa que, nos primeiros dias, nós vamos entender na Remax é a última coisa que nós fazemos. O imóvel é uma consequência. O nosso negócio é de pessoas. Né? Nós somos empresários e nossa empresa precisa ter pessoas. Então, são esses os pontos assim que, para mim, Silas marcou e fez a diferença na Remax. Legal, obrigado. Gente, é assim, falei, vocês são suspeitos para falar o que eu acho sobre eles. Trouxe eles para compartilhar um pouquinho da vida, da mudança, do que aconteceu no negócio deles nesse período. Eu, como tive muito próximo, como conheço a história do Gerson, do Michel, da Andréia, do Silas, eles mudaram uma empresa que faturavam uma média de 60, 70 mil por mês para uma imobiliária que hoje
com potencial de faturar R$500 mil e vai chegar muito mais, que eu tenho certeza disso, pelo caminho que eles trilharam. Então, hoje, eles têm uma estrutura, uma esteira, dentro de uma metodologia, dentro de processo, usando a força da marca e, principalmente, o que ele falou de força de rede. Porque a parte mais rica da Remax é a troca de informação entre as pessoas, entre os empresários. Por exemplo, o Borges está do lado do Neto, como o João. Se você falar um dia para o Neto, quero ficar uma semana no seu escritório aprendendo o que ele está fazendo, ele vai te ensinar, ele vai te explicar de A a Z. Como eles também, como o Michel, porque a rede, o sucesso de um é o sucesso do outro. O sucesso do Michel em Presidente Prudente é o sucesso da Andréia, do Silas em Perdizes, como é o sucesso do Gerson, do Edinaldo, de todo mundo que compõe essa família. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, isso aqui é um bate-papo, é um compartilhamento de boas práticas daquilo que a gente vem fazendo para ajudar empresários como vocês a melhorar o dia a dia, melhorar a empresa, melhorar o recrutamento, melhorar a retenção. Tem uns que não têm problema com retenção, tem outros que têm muitos problemas com retenção, porque o cara entra, vaza, entra e monta a imobiliária concorrente, passa a perna na imobiliária e todas aquelas coisas que a gente já conhece, porque não conhece aqui não acontece no Brasil, só na França, né? Então, mas é uma realidade e o que a gente tem que ter é uma estrutura onde a gente capacite, desenvolva, e a André e o Silas falou muito bem com relação a pessoas, né? O nosso negócio é de gente e a venda de imóvel é uma consequência. A gente trabalha o nosso corretor é o nosso principal cliente. Então, se eu perguntar hoje para qualquer dono de imobiliária quem é o teu primeiro cliente, a primeira resposta é o locador, o vendedor, o comprador, e, na real, o nosso primeiro cliente é o corretor. Essa empresa foi fundada por 2 corretores de imóveis e, sim, a essência do negócio é para ajudar corretores, a tornar esse cara, valorizar a profissão, realmente fazer com que a profissão de corretor seja como de um advogado, de um médico, de um arquiteto, e ele tem orgulho dessa profissão. É isso que a gente trabalha todos os dias para fazer os nossos franqueados, nossos master franqueados, a ajudar e a incentivar os nossos donos de imobiliárias a ajudar muita gente e a impactar muita gente. O Edinaldo tem um papel importante e impacta muita gente. Eu impacto hoje quase 10 mil pessoas. O trabalho do Edinaldo, subir num palco, falar, entregar um balãozinho desse, impacta muita gente. O trabalho do Gerson hoje impacta pelo menos 70 empresários e impacta mais de 1.000 pessoas que precisam levar a riqueza para casa. Eu falei, como assim riqueza? Precisa levar o ganho para casa, o pão de cada dia. E o Edinaldo hoje tem um impacto em 7 mil pessoas, em quase 500 famílias. Não só o Edinaldo, mas todo mundo que compõe a Remax no Brasil. Eles impactam 50 vidas. Tem lá, eu como participo, como visito as imobiliárias, vou lá conhecer, eles se tratam como família mesmo. Tem o dia da comida, né, que faz lá, cada um leva uma comida. Tem uma cozinha lá na empresa dele que eles fazem uma comida. Tem eventos, tem isso, tem aquilo. Mas por quê? Porque o engajamento, o sentimento de pertencer, de pertencimento àquele ambiente é muito bom. Então, e a Remax é a mesma coisa. O nosso modelo é para trazer as pessoas para pertencer, para fazer parte de algo maior do que só um imobiliário ou só ser corretor imobiliário. Não é isso? E agora, quem quiser perguntar alguma coisa, está à disposição. Quem começa? Vou começar pela Fátima. Vai, Fátima. Pergunta aí, Fátima. Qual é a sua dúvida? Obrigado, meu amor. Gostou? Analisando. Gostou dela? Você vai ter que ir lá no treinamento dela. Você vai ver como você vai... É assim, Fátima. Isso aqui, como eu falei, geralmente quando a gente faz um encontro com empresários, aqui tem várias histórias diferentes uma da outra, várias experiências, como a deles também. O Borges tem lá quase 50 anos de experiência no mercado imobiliário, tem várias histórias, tem muitas histórias bem-sucedidas, algumas histórias não tão bem-sucedidas, mas se está até hoje lá porque é um cara ético, um cara honesto, porque o mercado ele exclui as pessoas que fazem cagadas, que de alguma forma faz algo errado no mercado imobiliário, como é o corretor também. A vida desse cara que vem para esse negócio que não seja ético, não seja honesto, não seja transparente, não cuide e não zele para os seus clientes, ele vai perder, ele vai sair do mercado. Então, o nosso trabalho como líderes, como catequese, né, eu falo que nós somos a catequese, é ajudar empresários como vocês a melhorar a empresa de vocês, melhorar a operação, dar treinamento, oferecer oportunidades diferentes, porque o que ela está fazendo, o que eles estão fazendo é oferecer oportunidades. Eu tenho certeza que quando você entra na mesa do Silas, ele faz uma conta para o corretor dele. Você não faz uma conta? Sim. E antes ele não fazia essa conta.
Antes ele não chegava assim, Tiago, quanto você quer ganhar em 2022? Aí o Tiago falou assim, eu quero ganhar 500 mil reais. Pô, legal, também quero ganhar 500 mil reais. Então deixa eu te mostrar o caminho. Então eles têm os caminhos para fazer o Tiago ganhar 500 mil. De repente o sonho do Tiago, ou o desejo dele, seja 1 milhão. O Tiago é um cara mais moderado, não, eu quero ganhar 100 mil. E tá tudo bem, cada um tem um sonho, cada um tem um desejo, uma vontade. Mas ele, quando vai sentar para recrutar um corretor, para selecionar um sócio, né? Porque o corretor é sócio. E na real os corretores ganham mais do que vocês? Sim ou não? Eles ganham mais do que vocês. Por quê? Vocês têm um custo operacional, eles têm aquilo, eles ganham mais do que vocês. E eles estão selecionando um sócio. E esse sócio tem que casar primeiro com o que você falou aquele dia para mim, aquele papel que tem na sua mesa, os valores, os princípios, missão e visão, não é isso? Quer falar um pouquinho sobre isso? Fala aí. Compartilha com a gente. É muito legal essa questão dos corretores, né? É um ponto que pega muito com muitos empresários, né? Então, às vezes, a Andréia, no começo, ela falava assim, Silas, mas a gente vai ensinar tudo o cara, e se o cara passar a perna da gente, se ele não for ético, se ele não for isso, aquilo, outro. Eu falei, Andréia, para, se for para ter essa cabeça, nós não vamos conseguir ser Remax, a gente nunca vai conseguir crescer. Porque em todas as corporações, sejam elas do tamanho que for, vão ter bons e maus profissionais. O fato é, quanto tempo eu vou ficar focando no mau profissional? O mau profissional a gente tira fora e dedica o nosso tempo com o bom profissional. Então, durante muito tempo, nós tínhamos medo de colocar um corretor dentro da imobiliária, porque a gente não sabia da ética desse cara, dos valores, e você vai ficando meio machucado com o passar dos anos em lidar com as pessoas. Né? Então isso machuca a gente fala, cara, eu não quero corretor, eu estou bem com 10, eu estou bem com 5, com não sei quantos, eu estou bem sozinho, o que eu faço é meu, o que eu ganho é meu, ótimo, beleza. Mas e quando você pensa em expandir? Quando você enxerga que você tem um mercado bilionário na região onde você atua, que movimenta ali bilhões, 2, 3 bilhões, para só o mercado de terceiros, e você fala, poxa, mas eu posso ter uma fatia maior desse mercado aqui. Então, quando a gente começou a entender isso, eu falei, não dá para fazer sozinho. Aí a gente vai buscar recurso tecnológico. A gente tem que estar nas plataformas, esquece. Milhões que vai ter que ser investido. Eu não tenho, acho que talvez alguns aqui também não tenham. Então, o caminho de chegar nesse resultado é via corretor. E a gente precisa recrutar esse corretor. E uma das coisas que nós recrutar, capacitar e treinar. E aí nós tínhamos uma dificuldade no começo que é, e eu acho que talvez eu vejo muitas das imobiliárias eram assim, você quer ganhar dinheiro? Vou te ensinar a ser corretor de imóveis, vem trabalhar comigo. O cara vai para a imobiliária, esse aqui é o nosso sistema, aqui vai para o site A, B, C ou D, vai na rua, pega imóvel, coloca aqui, espera o dia que um cliente vai te ligar. O dia que ele te ligar, você apresenta o imóvel, fecha a venda. É isso. Se eu estiver falando alguma besteira, vocês, por favor, falam, Silas, não é assim. Porque minha vida inteira foi assim. E aí agora a gente fala assim, uau, nós temos aqui milhões para ganhar nesse mercado. Quanto que a gente tem que investir? Fizemos a conta, eu não vou ter que investir milhões, eu vou ter que investir em pessoas, em capacitação. Aí essas pessoas, para virem trabalhar com a gente, elas precisam compartilhar da mesma visão que nós temos aqui. Então, nós, dentro da Remax, até eu não sei se vocês sabem aqui, não sei se quem conforme está, esse papel do corretor ele vir como um sócio nosso é levado muito a sério. E ele ajuda no custeio de algumas despesas que nós temos fixas no escritório. Então, quando ele senta na minha mesa, que nós identificamos, eu preciso saber se esse cara ele compactua dos mesmos valores, dos mesmos princípios, se faz sentido para ele a forma como eu penso, a forma e aonde nós queremos chegar. Né? E vice-versa também. Então, quando ele senta comigo, eu tenho aqui que é simples, não é nada demais. Está aqui, vocês vão entrar na Remax, vão ter vários treinamentos, só basta pegar e fazer. Então tá lá, qual que é o princípio da Remax, quais são os valores, qual que é a visão sobre ética, sobre trabalho, sobre tudo, e está lá. E ali eu tenho uma coisa que é a minha visão, a visão da nossa loja, da Remax Platinum, que eu falo. Leia isso daqui. Se isso daqui fizer sentido para você está habilitado a trabalhar comigo. Não interessa se você não sabe. Eu só preciso recrutar o seu caráter. O talento a gente vai desenvolver ao longo do caminho, isso leva um tempo, e nós vamos fazer isso junto, lado a lado, passo a passo. Então, é basicamente isso. Existe ali um termo de...
Eu não sei qual seria o termo certo, até eu estou tentando achar um nome para isso, se vocês puderem me dar um nome, vai ser muito bom. Mas é basicamente isso, ali está como o Silas, a Andréia e aquelas 50 pessoas que trabalham lá dentro pensam e como nós queremos que as pessoas se comportem. Basicamente, vocês entenderem é o seguinte, nós temos um compromisso de fazer esses corretores que adentram a nossa imobiliária faturarem mais de R$1 milhão em comissão por ano. Então, se aquilo faz sentido para ele, e tem gente que não faz sentido, tá? Tem gente que, às vezes, olha e fala, R$1 milhão é muito distante para mim. E você vai ter corretor que vai falar assim, cara, é muito distante, eu estou aqui só para tirar seus, sei lá, 5, 6 mil, vou ganhar 60 mil no ano. Está muito bom, já estou realizado. Né? E tem gente que fala, eu consigo isso? Você me garante isso? Não, te garanto. Nós temos um caso de um já só para encerrar, tá, Edinaldo? De um corretor agora, recente, que o cara, em todas as empresas que ele trabalhou, ele bateu todas as metas. Sempre bateu meta. Ele está com 15 dias lá com a gente. E a última empresa cortou ele porque ele vai batendo meta, vai crescendo, e o superior dele falou assim, cara, vamos ter que cortar aqui, a empresa vai fazer alguns cortes, e você está no corte porque você está faturando muito e não está dando certo. Aí o cara entra e vê que ele está trabalhando numa empresa que vocês vão abrir as portas da sua imobiliária para colocar um profissional desse, que está cheio desse no mercado, que o cara não tem limite, como o nosso amigo aqui, passou por uma trajetória. E o cara fala, o quê? Aqui só depende de mim? Só depende de você. E você vai me dar todo o suporte? Eu vou te dar o suporte. Você só precisa ter esses valores aqui, ó, ético, ser profissional, resiliente, e a gente vai estar junto nessa jornada. Então é basicamente isso, o nosso dia a dia aqui. Bacana. Eu estou matutando aqui ainda da sua história, um pouquinho antes, que você disse assim, eu fui fazer a visita no franqueado, chegou lá, você fez a pergunta para ele falou que tinha, ela falou que tinha uma certa quantidade de imóveis, né? E você parou para pensar e falou, poxa, eu tenho 3.000 imóveis. 3.500 imóveis. Conta um pouquinho por que você tomou esse susto e hoje quantos imóveis você tem, e sendo que a sua trajetória você está faturando mais do que quando você tinha 3.500 imóveis. Eu estou supondo, né? Isso. Se você puder falar um pouco sobre isso. Bom, em 2018, eu contratei um gerente, né? E ele formou o time dele, uns 6 meses mais ou menos que ele estava trabalhando. Eu chamei ele e falei assim, Lu, estou olhando aqui a nossa planilha de resultados, cara, não está muito legal. O que está acontecendo? Qual que é a sua análise? E aí ele me deu falou duas coisas que para mim fez muito sentido naquele momento. Falou, Silas, primeiro, nós temos pouco estoque de imóveis. Tá? Eu falei, é mesmo? Tem. O cliente liga aqui, a gente procura um imóvel, já foi vendido, falta isso, tenho 2.000 imóveis, o cliente quer o imóvel 2001. Então está faltando imóvel. A gente tem que captar muito mais imóveis, aumentar esse estoque. Os nossos concorrentes aqui no bairro já estão com 5.000, 6.000 imóveis, e nós temos que ter tanta visibilidade quanto eles. Falei, tá bom, qual o caminho? Vamos fazer isso, aquilo, outro, barará, papapá, ficheiro, né? Aquela conversa toda. Beleza, meta de captação de não sei quanto, tá bom. Então, vamos colocar, cara, coloca aí, anota aí no papel. E o que mais? Marketing. A gente precisa aumentar o nosso investimento nos portais imobiliários. Porque, veja só, a gente tem só 3.000 imóveis, o concorrente tem 7, o outro tem 5, então a gente tem que estar em várias posições, a gente tem que estar aparecendo em várias páginas, a gente tem que ter muito mais oferta, porque deve entrar muito mais lead, entra muito mais lead, a gente vai ter muito mais cliente para atender, aí eu vou fazer muito mais visita, vai sair muito mais proposta, a gente vai fazer muito mais venda.
Então tá bom, chama o pessoal dos portais e vamos aumentar os investimentos aqui, dobra a despesa de novo da empresa. Então, quando eu chego em 2019 e vejo uma realidade aonde... E o detalhe, tá? Por que me marcou nessa reunião com essa franqueada? Porque em 2018, em janeiro de 2018, ela me ligou e falou assim, olha, meu nome é Tânia, estou te ligando porque eu quero fazer parceria com vocês aqui. Eu falei, parceria como assim? Olha, eu vou te passar a minha relação de imóveis, você pode anunciar, você pode fazer toda a publicidade, não tem problema. Você traz o cliente e nós dividimos meio a meio. Eu falei, cara, mágico isso, porque eu estou há 5 anos já tentando fazer parceria, eu viro empregado do corretor, ou nós dois vamos lá e o proprietário passa a perna em nós dois, e aí fica um de bico com o outro, aquela coisa do aquele corretor me passou a perna. Aquela... Eu falei, como que você trava? E você falou, cara, modelo da Remax. O meu modelo, o proprietário ele me contrata, eu trabalho só com quem me contrata. E ela foi falando ali, eu falei, bonito discurso, vou tentar colocar na prática. E não consegui. Não consegui sozinho. Quando eu chamei o gerente da Rio da minha cara falou, você é louco? Tenho 10 anos de mercado, fui gerente da Coelho, da não sei da onde, biriri, boró. Isso não existe. Falei, como que não existe? Se essa pessoa me manda aqui todos os meses uma relação, uma planilha Excel, entra 10 imóveis, saiu 6, entrou mais 10 no outro mês e saiu mais um tanto. E a gente aqui, beleza, estamos vivendo de locação para pagar as contas no final do mês. Né? E o corretor feliz da vida que fez 3, 4, 5 mil. Como que pode isso? Isso daí é o seguinte, ela deve ter algum investidor que tem muito imóvel e confia só nela. Isso existe. Agora, do resto, não acredito. Então, eu tive que quebrar esses paradigmas. Quando eu conversei com essa empresária da Remax, essa franqueada, e ela me mostra esses números, foi um choque. E eu sabia, porque mês a mês eu acompanhava a planilha de vendas dela. Então, eu sabia que ela não estava mentindo para mim. E isso foi um choque, porque a análise do meu gerente era: precisa de mais imóveis, precisa aparecer em mais portais, precisa estar em mais posicionamento, então você precisa disso, aquilo outro. Quando, na verdade, a gente chega na Remax e entende que o corretor ele precisa ser um especialista, ele precisa ter uma carteira saudável de imóveis, onde ele consiga ter controle sobre aquela quantidade de imóvel que ele tem na carteira dele, onde ele consiga dar um bom atendimento para aquele proprietário. E se ele tem um imóvel bom, um produto com preço correto, e ele está dando um bom atendimento àquele vendedor, ele vai vender. E se ele não vender, o mercado traz o cliente para comprar com ele. Então, esse foi o grande choque lá no começo, lá, porque a análise que o meu gerente, com 10 anos de mercado, grandes empresas, me deu, que eu precisava fazer tudo o contrário do que eu vi na Remax. Foi um choque muito grande de cultura. Posso mais comentário? Deixa eu só fazer um comentário. O modelo vende-se por si só. Eu não preciso aumentar o meu investimento nos portais imobiliários, porque o modelo faz com que o imóvel se venda por si só. A média de venda do mercado nacional brasileiro de uma imobiliária é 469 dias. Então, uma pessoa coloca o imóvel à venda, a média, se a média é 469 dias, imagina quanto tempo fica um imóvel para ser vendido, né? E aí, dentro do modelo Remax, a média de venda é 68 dias. É muito diferente. Mas a pergunta que não quer calar: quantos imóveis você tem na sua carteira hoje? Muito bom. Eu tenho hoje 200 imóveis na minha carteira. 200 imóveis. 200 imóveis, e nós já estamos aí chegando a faturamento de 400 mil em comissão no nosso bolso. Tá? Então, só para vocês terem uma noção da diferença do... Nós temos um estoque menor, só que com muito mais rapidez, muito mais liquidez, com muito mais saída. Bacana. Posso fazer mais uma antes de passar para a nossa amiga? Quais são os passos para uma boa captação, né? Já que vocês estão falando que da captação, poucos imóveis, você até falou um pouquinho. Mas responde você. Estou cansado de ouvir essa voz do Silas. Brincadeira. Os passos para uma boa captação. O proprietário motivado, precificação, um plano de ação, que nós chamamos de plano de marketing, um dossiê do imóvel, dossiê do corretor,
Eu acho que estou falando demais para eles. Gente, é o modelo. O modelo faz com que tudo aconteça. O modelo Remax, ele é sensacional. Ele faz com que isso aconteça. Não é? E qual é o modelo Remax? Boa. A pergunta que vale $1 milhão, é isso? Não, brincadeira, Borges. Pode falar. Existe uma fidelização do proprietário? Ele contrata, ele nos contrata, né? O proprietário contrata a nossa prestação de serviço. Isso com contrato, com prazo? O que acontece é assim, quando o corretor ele apresenta ao proprietário o nosso modelo de serviço, o proprietário quer te contratar. Então, ele entendeu que o teu modelo é tão bom, tão coerente, tão correto, que no final de uma apresentação, o proprietário ele vira para o corretor e fala assim, quanto custa tudo isso? Ele entendeu que o teu serviço tem um valor maior do que o mercado tradicional. Tá? E aí o proprietário contrata o nosso serviço. Nosso serviço é contratado. Modelo Remax, nós não trabalhamos sem ser contratado por um proprietário, que faz toda a diferença. O que ele perguntou aí da captação, por isso que eu estou viajando aqui. Obrigado, André. Obrigado, Francisco. Agora, respondendo a sua pergunta, Borges, qual é o modelo da Remax? O modelo da Remax é um modelo com processo, com metodologia, com treinamento. Se o corretor utilizar as ferramentas que a André pontuou, com relação à análise comparativa de preço, a um plano de marketing, a um dossiê do imóvel, a um dossiê dele, fotos profissionais, colocar o imóvel no preço correto, até porque o nosso cliente é o vendedor. Não, mas o comprador não é teu cliente. Mas o nosso foco, o foco dos nossos corretores é trabalhar o cliente que vende. Por quê? Porque é esse cara que paga a operação, é ele que paga a comissão. Então, o que acontece no mundo Remax, no universo Remax? O nosso corretor ele é treinado, capacitado, desenvolvido para que ele faça de 10 a 15, 20 captações exclusivas, que ele vai trabalhar para ele vender ou para o mercado vender, e ele vai ganhar a comissão dele, porque ele não vai estar trabalhando de graça. A Andréia pontuou muito bem, às vezes o cara capta um imóvel, coloca 100 imóveis na base dele, e ele vai pegar um cliente, vai visitar 50 imóveis, o cara vai lá e faz a venda com o porteiro, com o zelador, com o primo, com isso, com aquilo. Já aconteceram com vocês isso? Então, o que acontece no modelo Remax é você trazer para esse cliente vendedor um projeto de venda diferente, não um projeto, aquelas coisas mirabolantes, não, é colocar o preço do imóvel no preço de mercado, fazer fotos profissionais, usar lá os 9 passos. Existe um modelo de 9 passos do que o corretor tem que fazer. Eu posso pegar esse paper e entregar para o Borges e falar assim, vai lá, Borges, faz. Mas não acontece assim. O cara tem que treinar, ele tem que estudar, ele tem que aprender a argumentar o porquê da exclusividade. Ele não pode... Edinaldo, como que vocês tratam o corretor dentro do negócio? Nós vamos tratar ele como um especialista. Como assim especialista? Ela treina o cara para ser especialista num prédio. Fala, qual é o prédio aqui em Perdiz? É o Girassol. Vai tornar o cara um especialista no Girassol. Se alguém quiser vender ou comprar no Girassol, tem que falar com o Edinaldo. Porque o Edinaldo é um especialista, ele é o prefeito daquele prédio. Então, tem o foco, o posicionamento, a especialidade. Então, a gente vai oferecer ferramentas para esse corretor para que ele faça um trabalho diferente. E, quando a gente fala de exclusividade, as pessoas falam assim, mas exclusividade é difícil. E eu falo assim, é difícil em relação a quê? Porque, para a Remax, não é difícil, porque a exclusividade não é tratada no primeiro momento. A exclusividade é a última etapa de um processo que vai ser entregue, como a Andréia apontou. No nosso caso, o cliente nos contrata, não é isso? O cliente faz uma contratação dos meus serviços. Por isso que, no modelo Remax, essa é a diferença. Isso faz parte do modelo, tá, Borges? Respondido? Obrigado. Quem mais? Francisco. Está respondido? Fabio, tem alguma pergunta? Tem. Então, manda bala. Está falando da exclusividade nos imóveis, basicamente. A primeira dúvida que eu tenho é se sempre imóvel exclusivo, sempre aquele que
que é contratado. Se um prédio que me interessa, um imóvel que me interessa, mas o proprietário não quer deixar em exclusividade, por mais que já esteja apresentado a ele todo o trabalho, eu não trabalho nesse imóvel, a Remax não trabalha nesse imóvel. Você quer que eu responda ou que ela responda? Responde, por favor, Andréia. Eu? Ó, ele perguntou se o imóvel não for exclusivo, se o seu corretor trabalha. O que ele faz? Imagina que é só assim, importante frisar que às vezes é um imóvel que é importante para a imobiliária trabalhar, né? Então o agro simplesmente mão desse imóvel. O meu corretor, ele não vai trabalhar. O que ele vai fazer? Ele vai ficar em contato com esse proprietário, tá? Mantendo um relacionamento, porque quando você quer casar com alguém, você não vai cair do céu, como eu fiz. Nem todo mundo tem a minha sorte, ele está dizendo. Cair do céu, arranjar uma corda e enforcar. Não é assim que acontece. Você mantém um relacionamento, com o passar do tempo, você pode fazer um convite para essa pessoa para você casar, ela vai aceitar, certo? Então, esse comprador, esse proprietário, então, às vezes, não houve aquele tchan, certo? Então, o que você tem que fazer? Você tem que manter um relacionamento para que esse tchan aconteça, ok? Dentro da Platinum, o nosso corretor ele vai manter um relacionamento com esse proprietário, ele vai continuar cultivando esse relacionamento a ponto do proprietário entender que ele é a melhor opção para ser contratado, né? Mas, assim, o que a gente tem que fazer? A gente tem que treinar o nosso profissional, a gente tem que treinar o nosso corretor para que ele seja tão bom, tão especialista, que a apresentação dele seja tão cativante que esse proprietário não vai querer trabalhar com outra pessoa. Entendeu? É isso que eu falei. Quando o nosso corretor acaba a apresentação dele, é o proprietário que pede. É o proprietário que questiona. É ele quem fala quanto custa tudo isso. Porque ele entendeu que você tem valor. Tá? Quando eu estava imprudente, vou usar essa... Nós estávamos no Henrique, e aí nós chegamos nessa imobiliária, e eu vi que tinha uma corretora sentada na porta conversando com o cliente, na entrada, assim. Eu passei, nós fomos sentar na sala de reunião nos fundos. Quando nós estávamos sentados conversando sobre os problemas que nós temos no dia a dia, como profissionais, como proprietários de imobiliária, e, de repente, essa menina veio, esse senhor foi embora, e essa menina veio com a mão aberta, segurando uma folha, e ela fazia assim, mostrando 10. E aí eu olhei para o Silas e falei, vendeu! E o Henrique levantou, abraçou ela, e bateram o sino, e vendeu, e todo mundo... Ai! Aí o Henrique olhou para mim e falou assim, não, ela não vendeu, ela tirou exclusividade. Eu, que legal. Né? E aí eu dei aquela acomodada. Aí ele olhou para mim e falou assim, a 10%. Caramba, 10%! Então, assim, o cara entendeu que essa guria era tão boa, que ela tinha tanto valor na prestação de serviço, que ele contratou ela pagando 10% de comissão. Tá? Então, assim... O Cresce permite de 6 a 10%. De 6 a 10%. A taxa. De 6 a 10. E aí ela veio... Não tem. E aí ela veio, isso para mim assim foi tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, algo que quebrou todos os nossos preconceitos, que quebrou todos os nossos tabus, que quebrou tudo aquilo, aquela pedra que tinha no meu pé caiu, né? E aí hoje, quando eu dou curso para os meus corretores, eu falo assim, gente, quando o proprietário virar para você e ele falar quanto custa tudo isso, não fale 6%, por favor. As franquias têm área de atuação ou é livre? João, na verdade, existe um posicionamento da unidade franqueada, mas a gente estimula que os franqueados posicionem os corretores na redondeza dele, mas não há limite territorial. Eu posso ter um corretor que está no Brooklyn, que mora em Perdizes, não tem problema nenhum, mas o ideal é que o cara esteja, por exemplo, a Andréia tem lá
40, quase 50 corretores que estão em volta dela. Fica muito mais fácil para você gerir, para você controlar, para você acompanhar, para fazer as reuniões, para fazer os treinamentos. Ah, se o cara mora na Zona Leste, quer trabalhar no Brooklyn, poxa, o cara vai ter... E tem casos de franquias que tem corretores em outras regiões, mas não há o limite territorial. Bacana? Agora já emenda outra pergunta aí, João, vai. Legal. Alguém mais quer perguntar? Desculpa, eu esqueci seu nome. Samara. Vai, Samara, você está querendo falar, eu sei. Pode perguntar. Fiquei curiosa quando ela falou, porque eu vou lá, o proprietário fala, tá, e qual é a sua porcentagem? Então eu posso estipular um prazo de, se eu vender em um mês, eu aumento a porcentagem, se vai demorando vender, vai diminuindo, porque eu preciso usar uma... Nada te proíba de fazer esse tipo de proposta para o proprietário, tá? Nós fechamos uma comissão no prazo de 6 meses, renováveis automaticamente por mais 6 meses, ok? Mas nada te impossibilita de você poder fazer essa proposta. Se o imóvel estiver bem precificado, ele tiver com um bom plano de ação, sabe, um bom plano de marketing, a chance de você vender nos 68 dias é muito rápida. Eu posso contar mais? Eu adoro contar história. Posso? Eu vou contar uma história para vocês que cai como uma luva. Eu estou na Rua Cotoxó, em Perdizes. Na Rua Cotoxó, tinha uma cliente proprietária que estava vendendo o imóvel dela há séculos. E a gente já conhecia ela. Tá? Vamos chamar ela de Denise. Da D. A D. Ela estava vendendo há muito tempo o imóvel dela. E ela já tinha passado na imobiliária quando eu nem era Remax ainda. E aí, então, nós mudamos a fachada, né, viramos Remax, e ela foi bater na porta da imobiliária. Ela foi, bateu na porta, o imóvel dela estava mais ou menos há uns 6 anos no mercado. Tá? E ela bateu na nossa porta, 2 corretoras nossas se juntaram para atender ela. Atenderam, conversaram, fizeram todo o modelo, seguiram tudo o modelo direitinho, mas elas andaram pecando em algum pedacinho. Mas depois eu conto para vocês. E elas seguiram todo o modelo. Ok. E aí, dentro do modelo, nós temos a prestação de serviço para arrumar esse imóvel, né, para preparar ele para o mercado. Porque o imóvel não pode ser jogado no mercado de qualquer forma. Ele tem que ser uma noiva. Você tem que tirar ele do mercado. Posso usar uma palavra forte? Tá, esse imóvel está prostituído, gente. Tá? Esse imóvel está prostituído. Quando o imóvel está em várias imobiliárias, fotos desconexas, cada imobiliária com valor diferente, fotos diferentes, aquela bagunça, cachorrinho aparecendo na foto, peças particulares das pessoas, roupas jogadas, isso não existe. Né? Se olha um anúncio, está lá um valor, outro anúncio, outro valor, um anúncio, uma metragem, um outro anúncio. Então, o que isso acontece com o comprador? O comprador, quando olha esse imóvel, ele não dá credibilidade. Está prostituído. O noivo não vai casar com uma noiva prostituída. Não quer isso. Então, qual é o trabalho do corretor Remax? Tirar esse imóvel do mercado. Certo? E essas meninas tiraram esse imóvel do mercado. Foram lá, tiraram de todas as fotos que estavam nas outras imobiliárias, conversaram, falaram que tinha uma exclusividade e tal. E aí, então, elas foram fazer a foto, tirar as fotos profissionais, Tour 360, porque nós estamos em fase de pandemia, e vídeo. Mas o imóvel tinha um problema. E a gente não está aqui para julgar a D, né? Porque a gente não sabe o que a D passou na vida dela. Mas a D, ela tinha dentro da casa dela uma... Como é que vou falar? Uma espiritualidade muito forte. Uma prisão, não é uma prisão. Ela estava muito agarrada em certas coisas. Então, você entrava no apartamento, você pegava um altar. E esse altar tinha várias velas coloridas. E, em cima, várias imagens, de tudo que é jeito. Do candomblé, da Igreja Católica, de tudo. Tinha Buda. Ela fez uma salada mista. Mas aquilo era libertador para ela. Mas algumas pessoas que entravam, as pessoas se chocavam. Tinha até mesmo usar na porta de entrada. Tá? Para vocês terem uma ideia. E o que essa atitude dessa cliente fazia? Ela tirava os futuros compradores. Qual o percentual de evangélicos que nós temos no país? 40%? 30%? 30%. 30% não compraria, porque quando entrava na casa dela, levava um choque muito grande. Para ela, era libertador,
Para algumas pessoas, né? Era um choque. E aí, o que essas meninas fizeram? Essas meninas compraram plástico bolha, foram na casa da D, tiraram todas as imagens, rasparam as velas que já tinham caído no chão, convenceram a D que em 60 dias elas iam vender esse imóvel dentro do prazo da Remax, enrolaram os santos dentro na plástico bolha, botaram dentro da caixa, arrumadinho, e falaram para ela assim: deixa aqui que você já vai se mudar, em 60 dias você vai estar se mudando. Então, deixa aqui que logo, logo já está tudo emplastificado, já está tudo certo. Bom, fechou. Saíram, fizeram as fotos. Em 60 dias, esse imóvel foi vendido. Em 60 dias. Um imóvel que estava há 6 anos no mercado. Foi vendido em 60 dias. Então, isso tudo faz parte desse modelo Remax. O corretor ter essas sacadas, ele saber o que tem que ser feito. Mas daí aconteceu um probleminha. Essas meninas faltaram uma aulinha da Remax, né? E aí, quando chegou o comprador quis comprar, foram olhar as certidões. E a certidão não estava tão bonitinha assim, não. Né? E aí, então, o comprador falou: não estou interessado em ter que ajustar isso aqui nessa certidão, porque estava com uma dívida de condomínio. Então, não estou interessado por causa desse problema. E aí, então, a gente organizou, arrumamos as dívidas, e em mais uma semana chegou o segundo comprador, e aí elas já avisaram de cara: ó, esse imóvel aqui tem X valor de dívida de condomínio, e ela quer pagar e quer vender porque ela não está conseguindo se manter aqui. O cara tudo bem, e mais uma semana, então, nós vendemos o imóvel. Então, assim, quando entra no padrão Remax, quando o imóvel está dentro do modelo, quando é feito tudo certinho, o imóvel pode ter 1 milhão de defeito, mas quando ele entra dentro do modelo, ele vende. Sabe por quê? Tudo vende, desde que tenha preço. Como funciona o seu sistema de franquia, então? Como assim? Como funciona o franquia? Obrigado, João. Obrigado. A empresa X existe. Como é que faz para fazer o esquema com a Remax? Na verdade, é um processo muito simples. É tão simples assim. Vamos lá. Tudo que eles contaram aqui, Borges, foi um pouco dessa transição de tomada de decisão de fazer parte da Remax. Então, o modelo Remax é o modelo McDonald's do mercado imobiliário, só que fazendo uma analogia para o fast food. Então, é uma plataforma de negócio com vários franqueados, com uma estrutura, com treinamento. Quando um dono de imobiliária como você quer fazer parte da Remax, quer fazer esse processo de conversão, primeiro que isso aqui é um primeiro encontro, depois a gente vai ter que fazer mais algumas reuniões. O Rafa, que foi o cara que te convidou, vai ter que te levar para ir bater mais um papo com a Andréia, vai ter que te levar para conhecer o Neto, vai ter que te levar, um momento a gente vai sentar para fazer um projeto financeiro, para entender os seus números e onde você quer chegar, porque só faz sentido você unir forças com a Remax se mudar o que você faz hoje. Então, hoje eu faço, vou dar um exemplo aqui, tá, Borges? Pode ser que seja mais, pode ser que seja menos. Supondo que o Borges e a Samara fature 500 mil por mês. Isso só faz sentido estar com a Remax se a gente for faturar 700. Porque vai ter um custo operacional, vai ter royalties, vai ter taxa de franquia. A mesma coisa a Fátima. A Fátima hoje fatura 600 mil para comprar uma Remax, precisa faturar 800. Precisa mudar o faturamento. Mas essa mudança está em relação a quê? Está na mudança na contratação dos corretores, treinamento de que eu já tenho. Eu tenho 10 corretores. Aí eu vou fazer a pergunta para o Borges. Borges, quantas vendas cada corretor faz no ano? A gente vai falar de ano, né? Quantas vendas o corretor faz no ano? O Borges me fala, vende 5 imóveis cada um. Aí eu vou falar assim, pô, Borges, beleza, mas para fazer sentido você estar na Remax, esse cara tem que fazer 10 vendas. E o que a gente vai fazer para esse cara fazer 10 vendas? Qual é o treinamento, qual é o suporte, qual é o acompanhamento? Então, a gente vai reestruturar a tua empresa. É isso que a gente faz. Pegar o que você faz hoje e melhorar. O que vocês fazem hoje está beleza e a gente vai melhorar, que é o que eu fiz com eles. Eles tinham lá 19 corretores. No primeiro momento, não acreditavam que realmente poderia ser assim. Eu falei assim, então vamos conhecer. Aí eu levei eles para conhecer algumas pessoas e aí eles falaram assim, não, quero fazer parte desse time. Quero mudar a minha operação, melhorar a gestão,
melhorar o recrutamento, melhorar o treinamento, melhorar a minha força com marketing, melhorar a minha atuação local, melhorar o meu modelo com relação à captação dos imóveis, a qualificar a minha base. Se eu for chutar aqui agora, eu falo assim, Borges, quantos imóveis você tem na sua base? O Borges vai falar, eu tenho 5.000. Aí eu falo, pô, então, os caras falaram que tinha 3.500 e tiraram. Calma, não é para fazer nada disso agora, porque tem uns malucos que vão lá e querem virar a chave e tirar tudo. Não é assim que funciona. Existe um processo de transição. O Fábio, por exemplo, Morumbi Mix. Tem lá um escritório bacana, bonitinho. Precisa mudar na infraestrutura? Nada, zero. Não quero que você mude na infraestrutura, quero que você mude no know-how, no conhecimento. É isso que a gente vai prover para vocês. Então, o Fábio tem lá hoje 4 corretores, Fábio? Tem 4 corretores. Eu já falei para o Fábio, Fábio, só faz sentido você vir para a Remax, para você ir para 10 e para 15. Edinaldo, eu tenho um espaço de 70 metros quadrados, eu não consigo colocar 10 corretores. Consegue, calma que consegue, depois a gente vai explicar como funciona. Mas é um processo de transição, Borges, até você entender. Porque se você falou assim, eu quero comprar essa Remax, eu falo assim, puta, Borges, hoje eu não te vendo, porque você não conhece nada de Remax ainda. Vai ter que passar por um processo para entender tudo, para depois falar assim, faz sentido eu estar junto, vamos embora, aí a gente se abraça e faz esse negócio acontecer. Respondido? Obrigado. Fala, Tiagão. A Remax trabalha só com venda de imóveis, porque a gente, além de trabalhar com venda de administração, a gente presta serviço para várias construtoras na questão de documentação para financiamento, regularização de documentos de imóveis para regulação de área, construção. Tem essa parte de serviço ou não? Dentro da plataforma Remax, a gente oferece... A formação nossa não é para venda de imóvel, tá? Tudo que a gente oferece de estrutura é para capacitação do time, dos profissionais. E aí a imobiliária tem as decisões delas e as escolhas. Eu não vou interferir na tua operação. O nosso forte hoje é venda e locação, administração, qualquer outra consultoria ou financiamento, qualquer outra fonte de receita para a imobiliária, a gente não vai interferir, pelo contrário, a gente vai incentivar que você tenha, e isso que você já faz pode até ser melhorado dentro da plataforma Remax, mas o foco de trabalho é venda e locação. Lógico que a venda, eu tenho imobiliárias que decidem 100% sem fazer locação e administração, o cara não quer porque a venda dá muito mais dinheiro. A administração, se eu montar uma carteira, ela consegue bancar os custos, e aí, no primeiro momento, pode ser difícil. Quem vai começar do zero? Por exemplo, vamos supor que o Francisco vai querer começar agora e fala assim, eu quero montar imobiliário agora e eu quero montar uma carteira de ADM. Eu falo assim, Francisco, não faça isso, porque vai te dar muito trabalho agora e é melhor você focar na venda que vai te dar mais dinheiro. Se ele já tem uma carteira, por exemplo, o Borges, de repente o Borges tem uma carteira de 500 imóveis administrados, já gera uns... sei lá, vou chutar aqui, 20 mil de receita para ele. Eu vou falar, melhor isso daí, estamos juntos, não abre mão. Mas para montar do zero hoje eu não aconselharia, porque dá muito trabalho, é caro e você só vai ganhar dinheiro quando você tiver uma carteira de 150, 200 imóveis. Respondido, Thiago? Pessoal, 2 horinhas de bate-papo. Gostaram? Então, sejam bem-vindos. Agora a gente fez um cafezinho ali para a gente tomar um café. Claudinha, está tudo certo lá? Para a gente tomar o nosso café, senão a galera não aguenta, vai desmaiar aqui e a culpa vai ser minha. Gersinho, quer fazer mais alguma pergunta? Tá bom. E agradecer vocês aí pelo tempo que vocês tiveram disponível para vir tomar um café com a gente. Agradecer esses dois, que eu sou fãzaço. Agradecer o Gersinho. Tive aqui a honra de receber o nosso Michelzinho ali, junto com... Vou esquecer seu nome. Pedro. E... Pedro Fonseca? É filho do Pedro Fonseca? E a Michele, que é a esposa do Gerson. Então, gente, obrigado. Fabinho, obrigado por ter me ajudado aí nessa filmagem. Pessoal, como eu falei, de novo, essa filmagem é só nossa. A gente fez para um material que a gente está criando. Mas obrigado por contribuírem, obrigado por ter vindo aqui assistir um pouquinho. Obrigado pelo meu time aí, pelo apoio. Raquelzinha. E o que precisarem da gente agora, junto com os meninos que convidaram vocês... Conversem, vai ter um momento para bate-papo ali fora. Depois, se quiserem dar os próximos passos, Borges, conhecer um pouco mais da operação, eu vou estar à disposição, o que você precisar, junto com o Rafa, para tomar os cafés, te levar em franqueados, te levar para conhecer, montar depois uma viabilidade junto com vocês. E estou falando isso para o Borges, mas também serve para você, Francisco, como serve para você, Thiago. É sua mãe, a Fátima, né? E também para o João, que estava aqui. Então, estou à disposição 100%. Para contribuir com vocês aí. E tenho certeza que vai ter muito mais cafés para a gente tomar por aí. Quero tomar café na sua loja, quero ir na sua, quero ir na sua. Vocês não vão escapar de mim, não. Eu vou lá.
O Fábio já viu que eu invadi aquele dia, né, Fábio? Cheguei lá. O Fábio tem um agravante, tá? Agravante não. Ele tem um valor agregado. Por quê? O escritório dele do lado do escritório dele, ele montou uma cervejaria, um negócio de espeto. Então a gente vai lá, ou vai tomar café, ou vai tomar cerveja, ou vai tomar vinho, porque os vinhos que tem lá também são maravilhosos. Lá o cliente sempre compra alguma coisa. Eu gosto sempre de falar. Beleza, gente? Obrigado mais uma vez, tá? Obrigado. Fabinho, obrigado.